Olá, boa tarde. Eu vos saúdo na paz do amor de Cristo. Aqui estou novamente para dar continuidade àquela série do ensino como sobreviver a um ataque espiritual. Hoje é a lição número 4. A semana passada falamos sobre os sintomas para a pessoa que está debaixo de um ataque e hoje vamos falar sobre as nossas armas. E iremos começar lendo Efésios 6, do verso 13 ao verso 17. Amém? E iremos falar então da arma número 1. Qual é a nossa arma? A arma número 1. Então, Efésios 6. Vamos ler Efésios 6. Desculpa. Efésios 6, do verso 13 ao 17, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. E, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Note que diz: e tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas no verso 13 diz que tomai toda a armadura para possais resistir no dia mau e podendo ficar firmes. O verso 13 no grego descreve este verso da seguinte maneira: diz: adquire para ti uma forte confiança na palavra de Deus, para que possas te opor a um ataque do inimigo, vencendo, estabelecendo-te a ti próprio. Então, adquire uma forte confiança na palavra de Deus, ou seja, tem conhecimento profundo com a palavra de Deus e ela vai te revestir e formar em ti uma armadura de proteção. A nossa confiança na palavra, na área da fé, na área da cura, na área da justiça, da libertação, prosperidade, salvação, do ter uma mente sã, tudo isso, a nossa confiança nessas promessas irão selar a armadura, garantindo-nos perfeita proteção. A única coisa que fere e destrói o inimigo é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é Espírito e vida, e Jesus e a palavra são um. Então a palavra deve estar fortemente enraizada em nós, como diz o Antigo Testamento, deve estar escrita nas tábuas do nosso coração e devemos nela pensar de dia e de noite, tê-la bem na ponta das nossas línguas, falar essa palavra, declarar essa palavra. Ela é a nossa segurança. A palavra é a nossa segurança. A obra da cruz só confirma que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Mas a unção e o poder de Deus para nos ajudar, a unção de Deus pode nos ajudar a afirmar, mas a palavra de Deus vai nos solidificar, vai nos tornar inabaláveis, inamovíveis, vai nos tornar pessoas fortes e inabaláveis. Amém? Em Hebreus 10:35 diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela terá recompensa, ela será ricamente recompensada. Amém? Então não abram mão dessa promessa, dessa confiança, não abram mão dessa confiança que tem na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a nossa segurança e devemos confiar nela de todo o nosso coração, mas não esteja à espera de sentir aí como que uns arrepios, amém, uns calafrios, para vos confirmar isso, amém, que estão a confiar nela, mas nem estejam à espera de uma profecia, de um anjo vos apareça. Simplesmente escolham acreditar nessa palavra, tenham a palavra de Deus como verdadeira, saibam, volto a dizer, ela é Espírito e vida e Jesus e a palavra são um. Não sejam passivos nessa palavra, confessem, declarem essa palavra, façam com toda a garra, amém, declarem essa palavra, proclamem, vão ao encontro dela, vão buscar as escrituras que vão de encontro à vossa necessidade, peguem nessa palavra e confiem nela e vão ver o resultado, amém. Vivam pela fé, não vivam só pelo que vejam, vivam pela fé. O que quer dizer isto, viver pela fé? É agir e cumprir naquilo que a palavra de Deus diz, é andar e caminhar de acordo com a direção que ela nos dá, que a palavra nos dá, deixar que ela nos fortifique, que ela nos fortaleça, vivifique, amém, deixar que ela nos guie,
deixar mesmo que ela nos ajude no nosso dia a dia. Fé faz com que o destino, amém, se forme em nós e venha até nós. A Bíblia diz em Jeremias 29:11 que Deus tem planos, amém, Ele tem planos de bem e não de mal para nós, planos para nos dar um futuro melhor. Então creia nisso, fique firme nessa palavra, amém, aplica essa palavra em fé, declara mesmo, o meu futuro é melhor, os meus dias vão ser melhores, a minha saúde é melhor, Deus tem planos de bênção e não de mal para mim, amém, declare isso. Por quê? Porque a sua fé só precisa, amém, dessa declaração. Por vezes uma pontinha de fé é o suficiente para nos ajudar a continuar, é o suficiente, nós não precisamos nada mais a não ser de ficarmos firmes nessa fé, amém, aleluia. Em 1 Pedro 5, verso 8, também diz o seguinte, Pedro nos adverte aqui, diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Note que o diabo anda à nossa volta, ele está à busca daqueles que não estão a dar, não estão confiantes na palavra de Deus, não estão a dar atenção à palavra, não estão a tirar até tempo de comunhão com a palavra. O diabo está à procura dessas pessoas, amém? Ele está tentando devorar, mas não permitam que o inimigo venha fazer isso, amém? Bombardeiem-no com as escrituras chaves que vão fechar a sua boca, amém? A boca desse leão maligno, amém? E assim, em vez de um rugido, nós vamos ouvir o som de uma corrida em retirada, amém? O diabo teme a espada do Espírito, o diabo teme a palavra de Deus, assim afoguenta. Não foi isso que Jesus fez, amém? Ele disse, está escrito, Jesus disse, está escrito, ele disse, está escrito, faça a mesma coisa, está escrito, a palavra de Deus diz o seguinte acerca de mim, está escrito, amém? Se querem mais força e capacidade, encham-se com a palavra de Deus, ponham a vossa total confiança nela, pois ao fazê-lo, usarão o resto das armas com muito mais eficácia. Ok, irmãos? Usem a palavra de Deus, confiem na palavra de Deus. Arma número 2, a escritura que eu vou falar agora vai nos ajudar a manter um pouco mais fortes e firmes para podermos chegar ao ataque, a batalha final, amém? Mas isto só se nós obedecermos a estas palavras, só se esta palavra for cumprida, porque Efésios 5, versos 18, 19, diz assim, não se embriaguem com bebida natural, cerveja, vinhos e essas coisas, não se embriaguem com isso porque leva à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus, amém? Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais, cantem com todo o coração hinos e salmos ao Senhor, amém? Cantem com hinos, encham-se do Espírito, haja um enchimento, embriaguem-se no Espírito, por assim dizer, amém? Fiquem cheios do Espírito. Notem que o sucesso não é só ser um motivador ou animar os outros, mas é encher-se a si próprio, ou animar-se a si próprio, motivar-se a si próprio. E como? Como é que nós podemos nos motivar a nós próprios e animarmos a nós próprios? Salmodiando, cantando hinos em entendimento no nosso português, na nossa língua, cantando no nosso entendimento canções de louvor e adoração a Deus. E também no Espírito, amém? E também no Espírito, e isso edifica-nos. Um cartucho, deixa-me dizer o seguinte, um cartucho sem pólvora não faz efeito nenhum. Nós podemos ter um cartucho de uma espingarda, de uma arma, mas se ele não tiver pólvora, nós podemos disparar e ele não vai fazer estrago algum. A mesma coisa acontece no espiritual. Nós podemos ter uma arma, mas se essa arma não está carregada com o poder, com o som de Deus, não vai adiantar nada. No Velho Testamento, nós vemos que todas as vitórias de David foram ganhas pela confiança e pelo louvor que ele tinha e a adoração a Deus. David fortalecia-se, a Bíblia diz que David fortalecia-se no Senhor, cantando e salmodiando ao Senhor. Amém? Nós sabemos que os salmos, tal como todo o resto da palavra, tem grande unção, tem grande poder, tem essa unção que a palavra tem, amém? Despedaça jugos, quebra correntes, afoguenta o inimigo das nossas almas. Esse louvor também, se é o louvor feito pela palavra de Deus, também vai afoguentar o inimigo das nossas almas. Nós temos um exemplo em Atos 16, verso 25,
e 26, certamente os irmãos estão lembrados de Paulo e Silas que estavam na prisão. Diz que à meia-noite Paulo e Silas começaram a cantar louvores, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos todas as prisões. Soltas as prisões de todos. Ou, em outras palavras, deixem-me dizer assim, não tenham medo de abrir o vosso coração com cânticos. Em vez de estar a fazer só uma oração ou pronunciar palavras de oração, não estou nada contra a oração, espero que entendam o que eu estou a dizer, mas em vez de só orar, tentem fazer com essa oração cânticos espirituais. Amém? Palavras podem perturbar, mas cânticos espirituais trazem paz, há uma mente perturbada, há um corpo aflito e há um coração magoado. Eu tenho experiência disso, muitas das vezes tinha dores, problemas, dores no corpo, sei lá, e eu começava a cantar e a louvar a Deus, e depois chegava no fim do dia, já não tinha dores nenhuma, tinha tudo paz. Ainda hoje acontece, e acredito que com muitos de vós também acontece. Amém? Por isso que cantem, louvem a Deus. Amém? Palavras então trazem libertação. Cânticos espirituais causam paz no meio da tempestade e trazem restauração e libertação. Nós vemos outro caso que aconteceu, além de Paulo e Silas, que foram libertos. No outro caso, o rei Saul era muitas vezes apoquentado por espíritos, ele passava mal, e David, antes de ser rei, David tocava para o rei Saul a sua harpa e cantava hinos espirituais, e isso acalmava o rei Saul. Então, cânticos espirituais ao Senhor são uma arma também. Eles acabam com a condenação e com as investidas do inimigo. Às vezes nós sentimos-nos condenados por coisas que nós fazemos. Começa a louvar a Deus. Você vai ver de repente essa condenação a desaparecer da sua vida. Amém? Deixem dizer da seguinte maneira, tal como no natural um soldado precisa de munição para a sua arma causar dano, também nós precisamos de munição nas nossas armas espirituais. As nossas armas espirituais têm que estar carregadas com pólvora. Amém? Deixem-me dizer assim, têm que estar carregadas com pólvora. Cânticos, salmos, hinos, entendimento e no espírito são a munição proveniente do nosso enchimento com a palavra e com o espírito. Eles vão ser como que balas, são a pólvora, são o nitrogênio, são o urânio das armas ativadas por nós. E que armas são estas? Amém? São a palavra de Deus, a palavra do vivo Deus. Os altos louvores a Deus são como que armas. Amém? Que pelo poder do Espírito detonarão e explodirão na cara do inimigo das nossas almas, paralisando, destronando e levando à derrota. Pelo reforço que nós estamos a dar, amém? Usando essa palavra, estamos a reforçar a vitória que Jesus já fez por nós naquela cruz. Amém? Ao você fazer isso, você está a reforçar a vitória e está a trazer a manifestação, essa vitória para a sua vida. Então comecem a fazer cânticos com as palavras que fluem do vosso coração. Eles trarão à vossa lembrança até a bondade, a grandeza, a beleza do nosso Deus. Vos farão lembrar das maravilhas que Deus operou na sua vida. Vos farão lembrar que Deus é muito maior que qualquer problema. Eles trarão paz e força, vão produzir grande resultado na sua vida. Lembrem-se que Satanás era o querubim ungido de Deus, que ministrava louvor a Deus, amém? Mas na sua queda ele foi destronado, ele perdeu todo esse poder que ele tinha do louvor. E esse poder do louvor agora é nosso, e não há nada que perturbe mais o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que é nós usarmos essa arma, o poder do louvor contra ele. Ele detesta, ele odeia que a gente louve e adore a Deus. Ele sabe que isso é uma arma que o vai derrubar e derrotar. Amém? Por isso, use essa arma. A arma número 3. Nós com o coração agora um pouquinho mais aberto, mais confiante com Deus, depois do que ouvimos, amém? Vai ser fácil então nós obedecermos aquilo que nos pede o Tiago, amém? Que nos leva à arma número 3. Em Tiago 5, verso 16, Tiago diz o seguinte, diz assim, confessem as vossas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Note que é a oração fervorosa que produz resultados. E o que quer dizer isto, fervorosa? Amém? Vou explicar da seguinte maneira. Nós somos 3 em 1. Assim como Deus é 3 em 1, nós somos 3 em 1. Por isso, mas Jesus diz o seguinte, em Mateus 12, 25. Jesus diz assim, Jesus conhecendo seus pensamentos, disse-lhe,
Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade, a casa ou pessoa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, como individuais, nós, deixem-me dizer assim, somos um reino que consiste um espírito, uma alma e um corpo. Nós não somos uma alma e uma mente, mas sim um espírito que tem uma mente e vive num corpo. 3 em 1. Amém? O homem é um ser também triuno. Quando estamos, então, debaixo de ataque ou debaixo de fogo, o caos começa a reinar em nós, no nosso interior e no nosso exterior. Nós estamos a ser atacados, amém? No nosso exterior, tanto como no nosso interior. Ataques espirituais tendem a nos paralisar, eles tentam nos atemorizar com preocupações e levar-nos até a não ter reações, não reagirmos a certos ataques. Como resultado, o nosso corpo não coopera, muitas vezes o nosso corpo não reage a certos ataques. A nossa mente tenta desviar a nossa atenção, fixando-nos mais nos problemas, nas dificuldades, racionalizando, etc. E focalizar-se em coisas que nos impedem de orar até. A gente começa a olhar mais para o problema, mais para a dificuldade, e depois não temos forças nem para orar, ou lutar, ou discernir na realidade aquilo que se passa. Então, tal como Jesus diz, um reino dividido não permanecerá firme. O diabo, ou o inimigo das nossas almas, derrota-nos então pela divisão de nós próprios. Então, a oração fervorosa é aquela que todo o nosso ser está em uníssono naquilo que nós estamos a pedir. Assim, é importante, nesta oração, o importante não é a medida da nossa fé, porque aí basta só a medida de fé que Deus nos deu, mas sim ter uma oração fervorosa, uma oração em que todo o nosso ser está unido, que aquilo que nós estamos a confessar, a nossa mente concorda, o nosso corpo está de acordo. Ainda que o nosso corpo tenha dor, a gente declara que pelas pisaduras de Jesus estamos sarados, e nós fazemos aquela oração confiante, e a nossa mente concorda com essa oração, diz sim, eu creio, eu firmo nessa palavra de Deus. Amém? A oração fervorosa então é todo o nosso ser estar unido e crer apesar de. Creia na resposta de Deus e não deixe que a frustração o leve a pensar que a oração não chegou a Deus, não chegou aos céus. Lembre-se que qualquer medida de fé vai longe, ainda que não se sintam bem. Sabe por quê? Porque Deus sabe que debaixo de ataque e pressão nós somos limitados. Por isso Ele adiciona a esta arma, que é a oração fervorosa, movida pela fé, um gatilho. Deus é tão querido, tão lindo, tão bonito. Amém. Olha, eu nem sei o que dizer. Ele pensa em tudo para nós. Então ele acrescenta a esta oração fervorosa um gatilho, que é a oração em línguas pelo poder do Espírito Santo. Veja isso em Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Uau! Note, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, e ele ajuda-nos a pedir como convém, com gemidos inexprimíveis. Judas diz que vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Edificai-vos sobre a vossa santíssima, orando no Espírito Santo. A nossa mente, meus irmãos, é limitada e nem sempre fala o que é acertado. Assim, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos vai guiar a resposta à oração correta. Ele vai vir em nosso socorro, injetando energia e levando-nos à vontade perfeita de Deus sobre a situação. Este orar em línguas é como se fosse um código Morse. Antigamente nas guerras havia um código que eles avisavam o que é que o inimigo ia fazer ou qual eram os movimentos que iriam ter. Também chamava-se o código Morse, que é enviado. Então, orar em línguas é como o código Morse, que é enviado para o nosso espírito e nos leva à vitória. São mensagens espirituais codificadas que trazem confusão no campo do inimigo, visto ela só ser decifrada pelo Espírito de Deus e por Deus. Só Deus conhece a situação e Ele sempre nos guiará à vitória. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, assim, meus irmãos, com a palavra de Deus, o coração aberto e em adoração a Deus, com oração fervorosa em espírito, somos guiados à vitória. E creiam que anjos vão estar aí a operar a nosso favor. Em Hebreus 1, o verso 14, diz assim: não são porventura eles, espíritos, a falar dos anjos, espíritos ministradores, enviados
para servir a favor daqueles que andam a herdar a salvação? Sim, os anjos estão aqui. Amém? São espíritos ministradores. Eles querem nos ajudar a herdar a salvação. Jesus, depois de ter confrontado Satanás, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Como herdeiros de Cristo Jesus, anjos também são assinalados para nos ajudarem. Assim, usem todas as vossas armas e finalizem essa batalha na força e no poder do nosso Deus. Amém? Se somos servos do Senhor, se nós somos servos do Senhor, então eu finalizo pedindo aos irmãos que façam destas escrituras de Isaías uma confissão pessoal. Em Isaías 49, o verso 1 e 2, Isaías 49, verso 1 e 2, desmarquei aqui, mas vamos cá ver, diz o seguinte, 1 e 2, vamos declarar isso então, vamos dizer, o irmão diga mesmo aí, o Senhor me chamou do ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, amém, aleluia, e fez da minha boca como que uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E disse, tu és meu servo, aquele por quem hei de ser glorificado. Amém? Esta palavra também se aplica a nós. Pegue nela, use-a, declare-a no seu dia a dia. Amém? Diga mesmo, o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. Amém? Ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca como que uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, aquele por quem é de ser glorificado. Creia nisso, amém? Que Deus vos abençoe ricamente. Estaremos de volta na próxima semana, amém? Em que nós iremos falar de zonas ou as áreas de ataque, amém? Deus vos abençoe, que estejam mesmo debaixo da proteção, do favor de Deus. Lembre-se, são mais aqueles que são por nós do que aqueles que são contra nós. Um beijinho.